Hoje exploraremos a fascinante perspectiva de como os espíritos e mentores espirituais observam os nossos pensamentos mais íntimos, penetrando o recesso de nossa mente. Abordaremos a intrigante questão de como identificar um espírito de alta envergadura espiritual. Além disso, mergulharemos na reflexão sobre como reconhecer se somos completistas, aqueles que não necessitam mais reencarnar. Exploraremos a distância que nos separa de espíritos ilustres como Chico Xavier ou Sai Baba e entenderemos por que dessa distância. Sejam bem-vindos ao Futuro Espiritual da Terra, uma série extraordinária que alcança seu 8º episódio, revelando insights profundos e esclarecedores. Sejam muito bem-vindos e continuaremos aqui a acompanhar o livro O Futuro Espiritual da Terra. Vou deixar o link na descrição, caso tu queira acompanhar junto comigo aí da tua casa. Muito bem, Clarencio escolheu o próprio responsável pelo funcionamento do estudo em grupo para acompanhar. Sim, nós vamos lá acompanhar os estudos espirituais de uma casa de estudos espirituais. E nós vamos então olhar tudo aquilo por parte dos bastidores, né? A visão dos mentores dos espíritos espirituais, é claro, né? Dos mentores espirituais, por trás, observando os estudos daquele grupo. E era Clarencio, nosso mentor, né? Estava lá. Eles estavam observando um homem de 45 anos. Tinha características intelectuais mais desenvolvidas e certo clima íntimo que lhe dava uma autoridade moral em crescimento. Depois das despedidas do grupo, Carlos pegou o seu carro para retornar ao lar. Então eles estavam lá nos estudos e nós vamos acompanhar o Carlos. E ele, saindo do centro espírita, ao que nos parece, entrou no seu carro para ir para casa. Grupos espirituais dos mentores foram junto. Clarencio pediu para que eu me concentrasse na mente, de Carlos, a fim de perceber o material dos seus recursos íntimos para análise em nossos estudos. Então André Luiz se concentrou no campo interior e logo várias imagens, paisagens, pensamentos e pessoas surgiram aos nossos olhos. Viu como é que eles espionam os nossos pensamentos? Não tem segredo. Não tem segredo. Os mentores espirituais, eles sabem de tudo. Inclusive aquilo que a gente pensa nesse setor que a gente acha que é íntimo nosso, né? E ainda, Carlos estava sob as influências dos estudos da noite, né? Ele refletia com ele mesmo. Puxa, como os estudos nos ampliam o entendimento. Nos estudos de hoje sobre a mediunidade, percebemos como as ocorrências nesse setor têm se desdobrado para a humanidade e quanto ainda nos encontramos distantes dos ideais de trabalho elaborados pelos instrutores e Allan Kardec para termos amplas possibilidades de comunicação entre as duas realidades. Quantas orientações poderíamos receber dos amigos que vivem no outro lado da vida? Todas as orientações, né? Vejo, porém, o quanto precisamos ainda melhorar para atingir os objetivos esperados e concretizá-los. Bom, as ruas estavam bastante movimentadas e barulhentas, com veículos e buzinas que chamavam a atenção do Carlos, fazendo com que ele se desligasse dos seus pensamentos para dirigir o carro de forma segura. Era numa época que não tinha WhatsApp. Foi quando Clarencio falou: estamos diante de um dos modelos daqueles que abraçam a responsabilidade de orientar e conduzir as atividades de um estudo e outras tarefas, numa casa na qual alguns respondem por toda a instituição, com várias responsabilidades, diante de compromissos que podem beneficiar a existência. Carlos é um exemplo daquele que aprimorou o saber, adquirindo responsabilidades sobre os outros que, por sua vez, confiam na sua direção e exemplos. Poderíamos classificá-lo como um apóstolo da atualidade. E aqueles que os acompanham se encontram na condição de discípulos do bem. Do primeiro exige-se naturalmente dedicação e comprometimento na condução dos trabalhos, estudo aprofundado, desenvolvimento por conta própria e um esforço perseverante, além do comum, para as aplicações das verdades abraçadas, atitudes que fazem com que ele ultrapasse a simples crença adquirida com a responsabilidade de desenvolver os sentimentos de amor junto a todos com que convive no dia a dia. Poderíamos classificar pessoas assim como verdadeiros líderes de transformação. E é através destes dedicados amigos que os mentores espirituais atuam constantemente para se transformarem em exemplos vivos e espalharem a mensagem do alto com eficácia àqueles que buscam o alívio para suas dores,
a consolação orientadora e o esclarecimento elevado que os direcione e incentive. Então, serão estes espíritos elevados vivendo junto aos homens? Perguntou André Luiz ao mentor Clarencio, e ele disse: não podemos classificá-los como espíritos elevados, pois eles têm uma missão específica e de envergadura maior, se referindo aos espíritos elevados, né? Como é o caso de alguns companheiros que influenciaram um número muito grande de pessoas, como por exemplo, e especialmente, Chico Xavier, que você conhece também, caracterizado pela personificação da caridade e do amor aos semelhantes. Médiuns como Divaldo Franco, José Raul Teixeira e tantos outros também são verdadeiros divulgadores da palavra e da escrita mediúnica. Isso só para termos uma ideia, em se tratando de trabalhadores comprometidos. Personalidades como Dalai Lama, Krishnamurti, Deepak Chopra, Sai Baba, dentre outros companheiros, estão influenciando as religiões no Oriente e no Ocidente, trazendo reflexões transformadoras para os homens. Lembramos-nos também de corações amorosos de muitas mulheres, como Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce e tantas outras agentes que permanecem anônimas nos noticiários da TV, jornais e revistas. Né? E no YouTube deve ter muitos também. Poderíamos multiplicar ainda mais esse número se adentrássemos nos campos da ciência e da arte, já que todos estes que atuam de forma diferenciada na humanidade são manifestações da vontade do Pai na orientação dos homens. São poucos os que poderíamos classificar como mensageiros do alto, mas, tomando o exemplo de Carlos como referência, encontramos homens e mulheres que foram preparados pelos planos espirituais para servirem de exemplo aos que principiam a jornada da transformação moral, né? E não podem conviver diretamente com os poucos missionários da exemplificação divina. Estes encontram nestes corações o estímulo de renovação, nos que ainda estão muito próximos de suas próprias necessidades e que, apesar de lutarem bravamente consigo mesmo, já podem possuir algo a mais para dar. São companheiros que já sabem se conduzir com certo nível de acertos com seu esforço pessoal direcionado para a conquista da elevação espiritual e possuem recursos para vencer os desafios que suas missões lhe propõem, bem como obstáculos de ordem pessoal, pelos quais, se bem cumpridos e vencidos, lhes marcarão na encarnação atual a condição de completistas, aqueles que não necessitam mais encarnar nos mundos de matéria mais densa. Além disso, candidatam-se como os futuros representantes diretos da renovação espiritual da Terra, pois trabalham pela fixação dos valores elevados em si por meio de suas próprias transformações íntimas, que o orbe tanto necessita implantar. Compreenderemos, então, que esse trabalho não acontecerá em uma única existência, mas contará com um número de reencarnações que irão ultrapassar as necessidades de um mundo de provas e expiações, tornando-se um processo em linha reta de crescimento, realizado nos dois planos da existência. Ele silenciou por alguns minutos e concluiu: chegará o dia em que todos nós que adquirimos tantas experiências nesse lado de cada vida, lá no plano espiritual, contribuiremos diretamente para que o programa de elevação não seja feito apenas por nossos irmãos de redenção, ou seja, os encarnados. Encontramos-nos na condição de espíritos em regeneração e estimamos também dar nossa contribuição para essa revolução planetária, em agradecimento a tudo que temos recebido da misericórdia divina, diz o mentor desencarnado, né? Eles também se encontram na condição de espíritos em regeneração e também querem dar contribuição para essa revolução planetária. Não será uma felicidade efetivarmos, por meio de nossos esforços, a elevação da Terra à condição de um mundo superior, colocando um tijolinho nesse edifício em construção, proporcionando a essa morada a mudança necessária? Ao ouvir a pergunta de Clarencio, sorri. Com satisfação e alegria respondi: como não? Seremos muito felizes se isso acontecer. Pois é para esse fim que estamos aqui, nessa empreitada, preparando-nos para voltar a este palco, onde tivemos muitas decepções e dores, bem como felicidades e aprendizados, junto a muitos corações que amamos tanto. Todos nós somos os Carlos da vida, e precisamos restituir à Terra tudo o que ela nos deu e continua nos dando,
para que o nosso despertar espiritual aconteça. Partilhamos com nossos amigos encarnados a luta pelo bem, que é o objetivo maior. Jesus deseja ver esse planeta atingir as finalidades traçadas pela sua sabedoria e amor, na perfeição daquele que o fará brilhar em direção ao infinito como morada de luz e esplendor. Dos olhos de Clarencio desciam lágrimas que não ousei questionar, e parecia que sua visão se perdia em paisagens futuras que somente a sua mente nobre poderia alcançar. Continua no próximo episódio? Então aperte esse botãozão para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e seus comentários. Está gostando da série? Me diz. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!